Com a abertura da ação penal contra o ex-presidente, abrem-se prazos para manifestação da defesa e instrução penal. A tendência, conforme apurou o antagonista, é que o julgamento da ação penal ocorra entre setembro e outubro desse ano. Mas quem explica melhor o que acontece agora é o doutor e mestre em Direito Penal, especialista em Direito Penal Econômico e em negociação de acordos de colaboração premiada, Matheus Falivene. Boa tarde, doutor Matheus. Tudo em ordem? E eu já lhe pergunto, quais os próximos passos agora que eles são réus? Bom, muito boa tarde, Inácio, Wilson, Rodolfo. É um prazer falar com vocês e com a audiência tão qualificada de O Antagonista. Bom, próximo passo agora, que a denúncia for recebida, é dado início à ação penal. A ação penal se inicia a partir de agora, isso é muito importante. É importante lembrar que esse julgamento que houve não é um julgamento definitivo, não é uma condenação, mas sim um julgamento prévio de que essa acusação é admissível e com isso vai se iniciar um processo. Então, os réus ali, contra quem for recebida a denúncia, vão ser citados, vão apresentar sua defesa, apresentar as testemunhas que querem ouvir, e com isso será dado início à instrução, que no final pode culminar numa sentença, no acordo, no caso, condenatório ou absolutório. Então, o próximo passo é defesas escritas e, em seguida, a instrução do processo, onde são ouvidas testemunhas, primeiro de acusação, depois de defesa e, por último, interrogados os réus dessa ação penal. Convido o Wilson Lima para participar. Wilson. Doutor, é um processo que ele tem suas peculiaridades, nem eu vou colocá-lo numa saia justa para a gente discutir as peculiaridades desse processo, mas de caráter basicamente técnico. É um processo que, se não me engano, se cada réu agora, né, for evocar sua testemunha, é um processo que podem ser ouvidas 320 testemunhas, se não me engano. Sim. Parece que são 8 testemunhas para cada crime, são 5 crimes, né? Então são 8 réus. Fazendo a conta, seriam mais ou menos 320 testemunhas. Daria tempo, doutor, de ouvir tanta gente até setembro, como o Supremo Tribunal Federal pretende julgar esse caso? Olha, essa questão é bem interessante, né? Porque realmente podem ser arrolados esse número de testemunhas. O que o Supremo vai fazer é utilizar juízes auxiliares, né, juízes instrutores para acolher esses depoimentos. Então, se houver uma força-tarefa, em tese seria possível. Mas, se for arrolado esse número todo, acredito que vai ser muito difícil, porque realmente são muitas testemunhas. A testemunha não é só oitiva, né? Você tem que intimar ela, tem que marcar uma data para essa oitiva. Então, tem todo um trabalho. Nem que você faça tudo concentrado, né, com juízes instrutores, mesmo assim eu acho muito difícil. Fora que tem as defesas também, porque agora eles só analisaram a questão de receber a denúncia ou não. Mas depois disso, eles vão ter que analisar o procedimento que tem no Código de Processo Penal chamado absolvição sumária. Se caberia ou não essa absolvição sumária, e também depois testemunhas. Então tem um procedimento muito complexo ainda pela frente para ser julgado tão rápido. Então eu acredito que não consiga. Pode ser que consiga? Pode ser. Mas eu entendo que é muito difícil. Doutor, uma questão que também tem sido levantada nessa fase do processo é a questão da possibilidade de prisão preventiva de algum réu. Há essa possibilidade de prisão preventiva? E se há essa possibilidade, em quais circunstâncias? Sim, esse é um tema bem interessante, está sendo muito discutido essa questão de prisão preventiva, especialmente com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, em tese, para esses crimes, é sim cabível a prisão preventiva, inclusive como está acontecendo com os réus ali do Rio de Janeiro, né, a questão da cabeleireira, inclusive, foi discutida antes. Em tese, seria cabível contra esses réus se houver algum fundamento previsto no Código de Processo Penal, que seria o quê? Tentar embaraçar as investigações, tentar fugir, ou existir um risco para a ordem pública ou para a ordem econômica. Então, por exemplo, se algum dos réus tentar se evadir, se algum dos réus começar a destruir provas, em tese seria possível que houvesse essa decretação. Mas se não fizer nada disso, não há motivo. Na meu ver, não há motivo, porque é um fato que está no passado, né, aconteceu já há mais de 2 anos, eles não têm mais o poder político que tem, digamos, estar imbuídos de um poder estatal, do governo, não tem mais isso. Então, eu não vejo motivo, a não ser que haja, de fato, um desses fundamentos, o que é muito difícil na prática. Pode acontecer, mas eu não vejo assim acontecendo, até inclusive acredito que seja por isso que o presidente compareceu na sessão. O ex-presidente, né, compareceu na sessão porque ele demonstrou ali que não tem intenção de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal, uma eventual condenação, caso ela advenha.
Doutor, mas aí tem um detalhe interessante, né? Que aí eu vou trazer aqui para o debate, parafraseando meu grande amigo Zé Inácio Pilar. O senhor tem um item que é interessante, que é risco à ordem pública. Sim. Em termos de direito penal, esse é um dispositivo que abre margem para tanta interpretação. Quando você fala, fulano oferece risco à ordem pública. Vamos ter protestos agora no início de abril. O ex-presidente da República convocou manifestações. Se numa manifestação dessa, ele de fato, publicamente, incitar os seus apoiadores a se voltarem contra o Supremo Tribunal Federal, aí você pode abrir uma brecha a interpretar que isso, né, o ex-presidente ofereceria risco à ordem pública, ou não. Olha, essa questão é interessante, como você bem colocou, o termo ordem pública, ele foi criado no Código de Processo Penal de forma muito aberta, né? Ele é um termo equívoco, que tem muitas interpretações. Então, seria possível, caso haja um protesto, caso haja uma manifestação nesse sentido, se interpretar que sim, há um risco à ordem pública? Sim, você poderia interpretar nesse sentido, mas é uma linha muito tênue entre aquilo que é crítica, e a gente tem que lembrar que o réu tem direito de criticar a ação penal, criticar o magistrado, ele tem esse direito, e o que é, de fato, o risco à ordem pública. Porque o risco à ordem pública tem que ser, de fato, um risco de subversão na ordem social, considerando os fatos e o crime, tem que ser um risco de subversão na ordem social, e considerando o que diz o Código de Processo Penal atualmente, tem que ser um risco atual, não pode ser um fato anterior, tem que ser um fato contemporâneo. Então teria que ser uma coisa feita agora, como por exemplo, se colocar um protesto, é marcado um protesto, e há uma incitação ali por algum réu nesse sentido. Em tese, poderia afetar a ordem pública? Em tese, sim, mas os magistrados, aí os ministros, têm que tomar muito cuidado para não incorrer no erro de prender por uma crítica. Porque se prender para uma crítica, eles darão mais força ainda para os críticos que estão criticando tanto, né, o Supremo pela sua atuação nesse caso. Doutor, pensando justamente nesse prazo exíguo que o próprio STF se colocou, já falamos das testemunhas que são literalmente centenas, como trouxe o Wilson, e a prática impossibilidade de chegar realmente só até setembro. Quais outras ferramentas que as defesas têm para dilatar esse prazo do julgamento, para procrastinar, para ganhar tempo, que em tese trabalha a favor deles quanto mais próximo chega de um ano eleitoral de 2026? Olha, existem algumas técnicas que podem ser usadas, além dessa questão do número de testemunhas, que é um fator em si. Pode haver recurso contra essa decisão de receber a denúncia, em tese cabível embargo de declaração previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Além disso, podem ser eventualmente utilizados petições, né, dentro do processo para... Lógico, tem as petições obrigatórias, agora, por exemplo, a resposta à acusação, mas outras petições no sentido de atrasar o processo, de tentar fazer com que ele demore, até habeas corpus. A gente sabe que o Supremo ele entende que não é cabível habeas corpus contra decisões dos próprios ministros, mas a defesa pode tentar manejar esse instrumento para tentar, de alguma forma, ali atrasar o processo, como forma de tentar chegar próximo do ano eleitoral. Mas eu acredito que, pela complexidade do caso e pelo número de réus, o próprio caso em si vai demorar. Dificilmente vai ser julgado esse ano. Por mais que o Supremo busque, né, uma celeridade nesse caso, até para dar uma resposta à sociedade, acredito que é muito difícil o julgamento esse ano, porque realmente a quantidade de réus é grande e testemunhas provavelmente vai ser muito grande, ainda que a acusação tenha rolado poucas testemunhas, de defesa provavelmente serão muitas. E o próprio processo como esse, os debates aí jurídicos são muito complexos, não é um debate fácil. Né? O Supremo está colocando aí várias questões, ele tem deixado de lado alguns debates jurídicos que são importantes num caso como esse, até porque, se não for discutido isso agora corretamente, daqui a alguns anos a gente tem que lembrar que no processo penal é permitida a revisão criminal. Então, daqui a alguns anos, se mudar a composição do Supremo Tribunal Federal, com certeza, caso os réus sejam condenados, eles buscarão uma revisão criminal para tentar rever essas condenações, caso o Supremo se furte a fazer discussões jurídicas que são básicas, são elementares e, a meu ver, não estão sendo feitas.